Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Carlos Saio de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Bom dia a todos. Olha só, meu irmão, desde já quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade e quero estar pedindo para o Senhor para que o Senhor venha nos dar força para continuar a peleja, meu irmão. A peleja não é fácil, é pesada, mas temos que formar discípulos, né? Temos que nos informar, temos que nos formar discípulos e formar discípulos. Meu irmão, eu quero aqui apresentar para os irmãos como se formar um discípulo. Nós vamos estudar esse tema em duas partes. Essa é a primeira parte. Quero compartilhar com os irmãos. Presta atenção, meus amados irmãos. Presta atenção, porque é muito importante o que o Senhor tem para nos dizer, o que o Senhor tem para nos ensinar através dessa forma de formar discípulos. Vamos entender? Veja só, meu irmão. O discípulo não nasce feito, ele se forma. E a formação de um discípulo não é missão impossível, tampouco é um mistério. É simples, meu irmão, é simples. É simples se prestarmos atenção aos ensinamentos divinos. O Senhor não somente nos confiou a missão de fazer discípulos, como também nos ensinou a maneira de fazê-lo discípulo. Veja só, as dificuldades aparecem quando nós esquecemos das instruções divinas, de tratarmos, de criar nossos métodos humanos. Revolucionários, métodos humanos revolucionários para batizar todo mundo, crendo, meu irmão, que fazer discípulo é aumentar o número de membros, né? A comissão divina não necessita de nenhuma reforma. A maneira de Cristo pregar o Evangelho não pode ser aperfeiçoada, meu irmão. Não pode. Mas, irmão Carlos, o que o Mestre ensinou? Vamos lá. Voltemos ao tempo de Jesus. Amém? Depois da crucificação, os discípulos estavam escondidos, com medo de cumprir a missão. Aí perguntavam-se como poderiam fazer discípulos em todas as nações se eles estavam sendo perseguidos. Foi quando Jesus se apresentou diante deles. Aí João relatou: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados ali as portas da casa onde eles estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pôr-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, versículo 19 ao 21. Mas como o Pai me enviou? Vamos entender? Meu irmão, essa última declaração, ela contém um segredo para a formação de novos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai enviou Jesus Cristo, João explicou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. João 1,14. O Verbo se fez carne, é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Entretanto, meu irmão,
para que os seres humanos pudessem ver a glória do Pai, foi necessário que o Verbo se fizesse carne. Glória a Deus. Então, meu irmão, veja só, precisamos pensar repetidas vezes na maneira pela qual Jesus cumpriu a missão. Cristo tomou sobre si a humanidade, a fim, meu irmão, de chegar à humanidade, porque desprovida de humanidade, a palavra fica só no mundo das ideias. É preciso que as ideias maravilhosas do Evangelho deixem de ser simplesmente palavras, que se transformem em vida. Assim como o Filho, a palavra se fez carne em Jesus, também a palavra, mensagem, precisa se fazer carne e realidade na vida dos discípulos de Jesus. Glória a Deus. Veja só, habitou entre os pecadores. Jesus cumpriu a missão, meu irmão. Ele cumpriu a missão ao vir a este mundo para habitar entre os seres humanos caídos. Olha só, ele não pregou o seu evangelho a partir do céu, não, mas veio a este mundo sem medo de se contaminar com o pecado. Ele desceu das alturas imaculadas, viveu neste mundo mal, mas não pecou. E nos disse ainda que, assim como o Pai o havia enviado, ele também nos enviou. Ele nos enviou ao mundo, não nos advertiu, mas nos advertiu de que seu reino não é deste mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há neste mundo. 1 João 2, lá no versículo 15. No mundo, meu irmão, não ameis. No entanto, nos pediu que fôssemos ao mundo e fizéssemos discípulos em todas as nações, em todas as tribos, línguas e povos. Glória a Deus, aleluia. Mas como entender essa aparente contradição, irmão Carlos? Vamos lá. O próprio mestre explicou em sua oração intercessória. Ele disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Está lá em João 17, no versículo 15. Glória a Deus. Meu irmão, essa missão deve ser cumprida nesse mundo, assim como Jesus cumpriu. Ele se fez carne e habitou entre homens. Não se isolou, não foi um ermitão que viveu nas montanhas. Ele buscou os montes para orar a sós, mas voltou imediatamente ao vale, onde as pessoas se encontravam. Era ali, meu irmão, era ali que ele estava, que estava a sua missão. Não há maneira, meu irmão, de cumprir a missão se ficarmos fechados na igreja. É preciso sair, é preciso buscar os perdidos, onde eles estão, meu irmão. E eles estão no mundo de pecado. Buscar os pecadores, buscar os pecadores, onde eles se encontram, faz parte da missão. Isso é preciso, meu irmão. É preciso se relacionar com eles na vida cotidiana, para que eles possam ver em nós a glória de Deus e se sintam atraídos a Jesus. A associação com os descrentes não nos causará dano se nós relacionarmos com ele no intuito de uni-lo a Deus. Veja só, meu irmão, e formos suficientemente fortes para evitar a sua influência. Então, meu irmão, nós temos que se conscientizar na missão pessoal. Eu quero falar agora um pouco, meus irmãos, da conscientização
da nossa missão. Conscientize você também na sua missão pessoal. Olha só, antes de sair ao mundo para buscar novos discípulos, cada membro da igreja, cada crente deve se transformar em um discípulo formador de discípulos. Ei, temos que nos formar, temos que nos preparar para a gente formar discípulos. A missão que Cristo nos confiou é pessoal. É pessoal, meu irmão. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus e por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Aleluia! Cada um tem a sua parte a desempenhar. A cada qual é concedida uma porção de luz adaptada às necessidades do seu tempo e suficiente para habitar e efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Glória a Deus. Aleluia. A instrução divina, meu irmão, é clara. Cada um tem a sua parte a desempenhar e cada qual é concedida uma porção de luz. As expressões cada um e cada qual retratam a ideia divina de que não deve haver um crente sequer que se limite a ser mero crente, e sim assumir sua missão pessoal de conduzir pessoas a Jesus Cristo. Meu irmão, conheça, meu irmão, as pessoas. Temos que conhecer as pessoas. Conheça as pessoas. Se a missão de Jesus, se a missão que Jesus nos confiou deve ser realizada entre os seres humanos, precisamos conhecer os homens e as mulheres dos nossos dias atuais. Como pensam, o que os motiva a tomar decisões, quais são as suas preocupações. Se não pudermos responder essas perguntas, como iremos se aproximar deles? Meu irmão, temos que tratar com mentes humanas. Tratar com mentes humanas é a mais delicada obra que possa ser feita. Por isso, meu irmão, é necessário conhecer a cultura das pessoas, caminhar pelas ruas, usar os meios de transporte, entrar nos mercados, conversar com elas, ver o que elas veem e ouvir o que elas ouvem. Mas isso não basta. Não basta, meu irmão. É necessário também amar as pessoas e sentir compaixão delas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Aleluia. Deus, Ele é amor. João afirmou: o amor é a essência do próprio ser. Não existe amor, meu irmão, sem Deus, nem Deus sem amor. Para nós, são dois conceitos separados. Para João, é um só. O amor é a motivação de todas as ações divinas, desde a criação até a redenção. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Foi por amor, meu irmão, que Deus estabeleceu sua igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação e a purificado por meio da lavagem de águas pelas palavras, para se apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Efésios 5, 25 ao 27. Olha, se Deus é amor, qual é a igreja de Deus na terra? Evidentemente, é aquela, meu irmão, formada por seus discípulos. Mas qualquer ser humano poderia dizer que é discípulo de Jesus. Como o mundo saberá que são os seus verdadeiros discípulos? O próprio Jesus, ele respondeu.
Ele disse: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está lá em João, no seu capítulo 13, no seu versículo 35. A igreja de Deus é a igreja de amor. O amor é a sua principal característica, por amor a Deus. Siga suas instruções, siga seus conselhos, e por amor aos seres humanos, vá ao mundo do desamor, a fim de levar as pessoas para Jesus. Essa é a missão de amor, meu irmão, missão de amor. Glória a Deus, aleluia. Existe um mundo, meu irmão, que sofre fora do ciclo do amor. Gente que vive num ambiente de violência, injustiça, mentira, abuso, exploração. As pessoas desejam desesperadamente ser felizes, mas se tornam cada vez mais infelizes, desesperadas, vagam por aí sedentas de alma, à procura do prazer, enganando-se a si mesmas e caminhando dolorosamente para a morte. Glória a Deus. No entanto, meu irmão, Deus as ama. Ele declarou: acaso tenha eu prazer na morte do perverso? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 18, 23. O que Deus faz para resgatar essas pessoas da morte e trazê-las para o círculo do amor? O que ele faz? Ele envia os seus agentes do amor, seus discípulos, aqueles que um dia foram encontrados por Jesus, transformados pelo amor. Eles devem entrar no círculo do desamor com instrumento de amor e resgatar essas pessoas, levando-as para a igreja do amor. Essa é a missão. Vão ao mundo do desamor e tragam meus filhos para a igreja do amor. Glória a Deus. Quando Cristo, meu irmão, disse aos seus discípulos: ide em meu nome ajuntar na igreja todos quantos crerem, ele deixou claro perante eles a necessidade de manterem a simplicidade. Quanto menor fosse a ostentação, o exibicionismo, maior seria a influência para o bem. Os discípulos deviam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Deviam imprimir no coração dos ouvidos as mesmas lições que Cristo lhe havia ensinado, lá nos Atos do Apóstolo. No entanto, meu irmão, o que fazemos? Saímos levando uma doutrina seca, desprovida de amor, crendo que a missão é convencer as pessoas de que estão erradas. Esta é a verdade, meu irmão, dizemos a elas, e muitas vezes somos cruéis em nome da verdade. Ferimos sentimentos, não respeitamos as convicções alheias, parecemos um trator que arrasa tudo o que encontra em sua frente, mas encontramos pedras enormes, dificuldades, obstáculos intransponíveis e desanimamos, crendo que no tempo em que vivemos é muito difícil cumprir a missão. Eita glória! Meu irmão, quando trabalhamos em um lugar onde a alma está apenas começando a remover dos olhos a escama, sede muito cuidadoso para não apresentares a verdade de modo de que desperte preconceito e feche a porta do coração para a verdade. Ei, concordai com o povo em todos os pontos em que podeis coerentemente assim fazer, seja eles que amais sua alma e quereis tanto quanto possível estar em harmonia com eles. E meu irmão, se desejarmos cumprir a missão de amor que Jesus
nos confiou, devemos seguir as instruções inspiradas. Se eu pudesse inspirar a todos quanto a necessidade de trabalho com o Espírito de Jesus, pois foi-me assim mostrado, meu irmão, que na Europa algumas almas se afastaram da verdade por falta de tato, por falta de habilidade, quando a apresentaram. Então, meu irmão, temos que ter missão de amor. Missão de amor. Temos que querer o impossível acontecer em nossas vidas. Temos que querer fazer esse impossível acontecer. Busque, meu irmão, pessoas. Busque as pessoas. Não é possível formar novos discípulos sem que você deseja levar Jesus. Não é possível. Nenhum trabalho feito sem intencionalidade obtém resultados. A melhor maneira de chegar a lugar nenhum é não saber onde você vai. Portanto, escolha entre os seus vizinhos, seus familiares, colegas de trabalho ou de estudo, sabe? Escolha 5 pessoas a quem você se propõe a levar a Jesus. Não é preciso, meu irmão, que seja seus amigos, a princípio, não é necessário, mas são pessoas com as quais é mais fácil você se relacionar. Aproxime-se delas mais e mais com o propósito de transformá-las em discípulos de Cristo. Por que devem ser 5, meu irmão Carlos? Porque à medida que o tempo passa, uma ou mais irão desanimar, ou simplesmente não mostrarão o menor interesse, ainda que você faça o possível para conquistá-la. Se começar só com uma pessoa, só com uma, e essa desanimar, então você vai ficar frustrado. Por isso, meu irmão, escolha 5. À medida que elas se tornarem discípulos de Jesus, você as substituir por outras pessoas. Mas você deve manter sempre um sementeiro de discípulos em perspectiva. Então escolha, busque 5. Se ajunte, ore ali, leve Jesus. Ore, ore, ore. Ore mesmo, meu irmão. Ore sem cessar. A conversão é obra do Espírito Santo. Portanto, ore, ore, ore. Não canse de orar, ainda que você ache que não há progresso. O Espírito de Deus está trabalhando de maneira invisível. E em um momento inesperado você terá surpresa. Então, eu certa vez eu tentei fazer isso, né? E só que na primeira vez eu fiz um grupo e só que eu estava sozinho, né? Só eu e Deus. Não deu certo porque aconteceu o que o Senhor nos ensina aqui, né? Se você levar um só e esse um desanimar, você está só está você e Deus, né? Mas se você fizer um grupinho de 4, 5 pessoas, normalmente 1 ou 2 vão desanimar, mas aí restam 3, né? E aí você consegue, né? Glória a Deus. O Senhor retirou a aflição de Jó, sabe? Quando Jó orou, não só por si mesmo, mas também pelo que se opunha a ele. Quando desejou ferventemente que as pessoas que haviam pecado contra ele fossem ajudadas. Então ele mesmo recebeu ajuda. Oremos não só por nós mesmos, mas também pelos que fizeram mal e continuam nos prejudicando. Ore, ore, sobretudo mentalmente, meu irmão. Não dê descanso ao Senhor, pois os seus ouvidos estão abertos para ouvir as orações sinceras, insistentes. Quando a alma se humilha diante dele, Deus está de ouvido abertos para ouvir.
Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, essa é a palavra do Senhor. Essa é uma forma de se formar discípulos, né? Ensinando, né? Enviando, ensinando como pescadores de almas, mostrando para eles que a missão é pessoal. Temos que conhecer as pessoas, amar as pessoas, porque temos que fazer missão, é missão de amor. Temos que buscar as pessoas, temos que orar, temos que colocar Deus à frente de todas as coisas. Então, meu irmão, essa é a forma de formar um discípulo. Essa é a primeira parte. Logo mais, iremos apresentar a segunda parte com mais formas. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Que essa manhã de domingo venha a ser cheia da graça do Senhor. Que esse dia venha a ser cheio de bênção. Que o Senhor reine sobre a vida de vocês. Que vocês venham formar um bom discípulo, um discípulo fiel, que venha fazer a obra do Senhor com amor. E que vocês venham formar discípulos fiéis, que façam a obra do Senhor com amor, né? É para isso que o Pai nos enviou, para formar discípulos e nos formar discípulos e formar discípulos. Então, meu irmão, busque essa palavra, creia e faça essa obra do Senhor com amor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E se você, meu irmão, se edificou com essa palavra, se você se fortaleceu nessa manhã com essa palavra, quero aqui estar pedindo para os irmãos, humildemente, que os irmãos deixem o like no vídeo. E você que não é inscrito ainda no canal Carlos Servo de Cristo, se inscreva. Amém? Deus abençoe a todos. E não se esqueça, meu irmão, acione o sininho de notificação. Amém? É só digitar Carlos Servo de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Todos tenham um lindo e abençoado domingo, na paz do nosso Senhor Jesus. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.